Qual é o seu conceito sobre riquezas? Você acha que as riquezas podem trazer algum prejuízo para a vida espiritual de uma pessoa? Você acredita que é possível um rico ser salvo? Shalom, povo de Deus! Vamos para mais uma reflexão aqui do Evangelho de Marcos e hoje nós estaremos refletindo em Marcos, capítulo de número 10, versículos de número 17 a 22. Mas antes de compartilharmos a palavra propriamente dito, gostaria de pedir a você que deixe o seu like, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, compartilhe essa mensagem para alcançar o máximo de pessoas que você puder. Também deixe nos comentários o seu pedido de oração para que nós possamos estar sempre orando por você. Vamos para a palavra? Marcos, capítulo número 10, versículo 17 ao versículo de número 22. As Sagradas Escrituras dizem assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Que palavra poderosa do Senhor Jesus Cristo, que nos instrui sobre essa questão das riquezas, sobre essa questão do dinheiro. Não sei se você sabe, talvez o dinheiro, ou é bem provável que seja assim mesmo, o dinheiro seja o maior ídolo que existe, não é? E, na verdade, Jesus deixou bem claro que é o único ídolo que compete com o Senhor. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, porque há de amar a um e aborrecer-se do outro, há de dedicar-se a um e desprezar o outro. E aí ele conclui dizendo: ninguém pode servir a Deus e às riquezas, ninguém pode servir a Deus e a mamon, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Então Jesus deixou bem claro que o dinheiro, né, ou a confiança ao dinheiro, ou esse ídolo espiritual chamado dinheiro, pode competir no coração de uma pessoa com Deus. Nesse texto, Jesus nos fala sobre a história do jovem rico que vai a Jesus e ele quer buscar a sua salvação, ele quer ter vida eterna. O texto nos informa que, pondo Jesus a caminho, Jesus estava no caminho, correu um homem ao seu encontro. Ele vai ao encontro de Jesus. Olha que interessante. Este homem rico, esse jovem rico, que possuía muitas riquezas, que possuía muitas propriedades, ele vai à pessoa certa. E ele tem no seu coração um anseio e uma fome por algo que era realmente certo. Ele tinha um anseio pela vida eterna, ele tinha um anseio pela salvação. Ele vai à pessoa certa, ele tem um anseio certo, ele tem a motivação certa, que é ser salvo. Ele faz a pergunta certa, né? A pergunta que todo mundo deve fazer: o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ter vida eterna? Ele tinha sede de salvação, ele tinha sede de vida eterna, vai à pessoa certa, faz a pergunta certa e ele recebe então a resposta certa. Mas isso não mudou, não alterou a vida daquele homem, porque não foi seguida de obediência, porque não foi seguida de prática. Então, ele ajoelhou-se, o texto diz que ele se ajoelha, ele não vai com aquela atitude arrogante, né? Talvez algumas pessoas de muitas posses, algumas pessoas de muito dinheiro, de muitos recursos financeiros, não teriam a mesma humildade deste homem. Esse homem foi com humildade, ele se ajoelha diante do Senhor, ele se ajoelha diante do Mestre e ele faz uma pergunta: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? O que é necessário que eu faça para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E observe que o foco deste homem está em o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Como se herdar a vida eterna, como se ser salvo fosse algo que eu pudesse fazer, como se eu mesmo pudesse ser salvo, como se eu mesmo, com minhas boas obras, com meu bom esforço, eu pudesse me auto-salvar. Bom, se eu pudesse me auto-salvar, eu não precisaria de um Salvador. Se nós pudéssemos nos salvar a nós mesmos, nós não precisaríamos de um Salvador. Então a pergunta está focada nele: o que eu posso fazer? Né? O que eu devo fazer? Quais são as minhas atitudes? Né? Quais são os passos que eu devo seguir? Quais são as trilhas que eu devo seguir? Quais são as dicas que o Senhor me dá para que eu possa possuir o bem mais precioso que alguém possa ter, que é a vida eterna, que é a salvação? O que eu posso fazer? Então Jesus
volta para aquele homem e diz assim, respondeu Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Ou seja, Jesus está dizendo, se você me chama de bom, você está dizendo que eu sou bom. E se só há um bom que é Deus, você me reconhece como Deus, você sabe que eu sou Deus, e se eu realmente sou Deus, eu devo ser obedecido em tudo porque eu conheço da vida eterna, eu conheço o que realmente isso significa, né? Mas aquele homem chamava Jesus de bom mestre, para ele Jesus era simplesmente um bom mestre, ele não tinha a percepção, ele não tinha a clareza total de que Jesus não era apenas um mestre, de que Jesus não era apenas um profeta, de que Jesus não era apenas um grande professor, um grande rabi, não, que Jesus de fato ele era e é Deus. Ele não tinha essa clareza. Jesus disse, por que você está me chamando de bom? Só existe um bom que é Deus. Você sabe disso, que apenas Deus é bom? Se você está me chamando de bom, você está me reconhecendo como Deus? Seria isso? E aquele homem, na verdade, não estava reconhecendo Jesus como Deus, apenas como um mestre, apenas como um ensinador, apenas como um tutor, apenas como alguém que poderia ensinar para ele algumas dicas, algumas técnicas, alguns passos de como ele poderia alcançar a vida eterna, de como ele poderia alcançar a salvação. Então Jesus diz no versículo 19, sabes os mandamentos? Né? Você guarda os mandamentos? E aí Jesus cita alguns dos mandamentos para ele. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Quando Jesus cita os mandamentos para ele, ele responde para Jesus. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então, externamente, ele guardava os mandamentos. Externamente, ele observava os mandamentos, de forma externa, porque era possível, pelo menos com 9 dos 10 mandamentos, guardá-los de forma externa. Era possível guardar apenas à vista dos outros e ter um comportamento ilibado com relação a esses mandamentos, apenas do ponto de vista externo. E sendo observado por outras pessoas, ele parecia ser realmente uma pessoa bem comportada, que guardava aqueles mandamentos, porque ele fazia apenas isso de forma externa. Agora, existe um mandamento, existe o não cobiçarás, que esse pega todo mundo, porque ainda que alguém guarde esses mandamentos de forma externa, no não cobiçarás, a maioria das pessoas, ou todas as pessoas vão ser tropeçadas, vão cair, vão tropeçar. Por quê? Porque todos cobiçam dentro, porque todos cometem pecado dentro, cometem pecado nos seus pensamentos, nas suas intenções, nas suas motivações, porque alguém pode até não adulterar, mas quando você ou quando alguém olha para uma mulher com intenção impura no seu coração, Jesus disse, já cometeu adultério com ela. Então, do ponto de vista externo, alguém pode guardar o mandamento, mas do ponto de vista interno, esta pessoa está quebrando o mandamento. Alguém pode até não roubar alguém ou não fraudar fisicamente alguém, mas pode cobiçar aquilo que a pessoa tem com tão veemência, com tanta inveja, com tanto ódio, com tanta gana, com tanta intensidade naquela cobiça interna, que no coração ela já roubou aquela pessoa. Alguém pode não matar fisicamente alguém, não matarás, mas alguém pode desejar internamente no seu coração matar alguém, ou desejar que alguém morra, ou desejar que aquela pessoa desapareça do mapa, seja exterminada, e no coração essa pessoa já matou. Então Jesus estava deixando claro, quando Jesus falou para aquele homem, você guarda os mandamentos, porque o foco dele era, o que eu posso fazer? Bom, se você guardar todos os mandamentos, você vai ser salvo, você não precisa de Salvador, você tá bem, não é? Está bem na fita, como diz os jovens, você guardou todos os mandamentos. Mas aí ele diz, eu faço tudo isso desde a minha mocidade. Ou seja, externamente ele fazia tudo aquilo, mas internamente não. E Jesus diz para ele assim, no versículo de número 21. Então, Jesus, fitando o amor, disse, só uma coisa te falta. Uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O que faltava para aquele homem? Aprender a abrir mão da cobiça, aprender a abrir mão da confiança no dinheiro. O problema daquele homem não era possuir o dinheiro, o problema daquele homem é que o dinheiro o possuía. O problema daquele homem não era ter riquezas ou ter dinheiro, o problema daquele homem é que as riquezas o tinha, o dinheiro o tinha. O problema daquele homem é que ele confiava nas riquezas, que ele depositava a sua confiança nas riquezas e não em Deus. Então ele queria ser salvo, ele queria a vida eterna, mas o seu coração estava extremamente apegado. Quando Jesus disse para ele, agora você vai provar que realmente guarda os mandamentos. E um dos mandamentos é, ama o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele estava se ufanando, se gloriando de guardar todos os mandamentos desde a sua mocidade. Então Jesus o testou, disse, então se que você guarda todos os mandamentos, você vai guardar este agora de amar o próximo como a você mesmo.
vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e vem, segue-me e terá um tesouro no céu. Claro que Jesus não diz isso para todos os ricos. Não. Aquele homem especificamente, porque Jesus sabia, Jesus percebeu o coração dele, Jesus sentiu o coração dele, Jesus discerniu o coração daquele homem, e Jesus sabia que aquele homem específico, aquele rico específico, ele amava as riquezas e ele confiava nas riquezas mais do que confiava em Deus. Por isso Jesus testou o coração daquele homem. Vende tudo o que tem, dá aos pobres, depois vem, segue-me e terás um tesouro no céu. E aquele homem perdeu no teste, né? Observe que é muito interessante, Jesus não fez isso para Zaqueu. Este homem aqui, o jovem rico, ele adquiriu suas riquezas de forma justa, ele adquiriu suas riquezas de forma honesta, ele adquiriu suas riquezas trabalhando, ele era um homem honrado, ele era um homem de um estado social muito elevado na sua sociedade, e Jesus faz esse teste com ele. Já Zaqueu, que vai ter um encontro com Jesus, que era um cobrador de impostos, que boa parte das suas riquezas foram conquistadas sendo desonesto, cobrando além do que o necessário, Jesus não manda ele dar nada a ninguém. Ele mesmo, quando teve esse encontro com Jesus, quando a graça o alcançou, de forma tão tremenda, tão poderosa, ele mesmo disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou dar metade, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Se eu tenho defraudado alguém, eu darei 4 vezes mais. Então observe que a graça foi tão poderosa, tão tremenda no coração de Zaqueu, que ele mesmo, espontaneamente, voluntariamente, sem que Jesus precisasse falar nada com ele, ele decidiu devolver aquilo que ele havia usurpado, aquilo que ele havia tirado das pessoas por conta de sua desonestidade. Então Jesus não diz nada para Zaqueu, porque percebeu o coração de Zaqueu. Já com este homem que estava tão apegado às suas riquezas, que as suas riquezas para ele se tornaram o seu Deus, o seu ídolo, e nada nem ninguém pode competir o lugar de Deus em nosso coração, principalmente o dinheiro. Jesus diz: vai, vende tudo o que tens, me dá aos pobres, então me segue e terás um tesouro no céu. E aí Jesus, o texto diz então no versículo de número 22, que ele diz assim: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele perdeu a sua oportunidade. Ele perdeu a oportunidade de ser salvo, ele perdeu a oportunidade de ter vida eterna, ele perdeu a oportunidade de discernir, de reconhecer que quem estava diante dele, dando aquela ordem para ele, não era apenas um bom mestre, não era apenas um bom professor, não era apenas um bom tutor, não era apenas um bom profeta, de que aquele que estava diante dele, dando aquela ordem, era o bom Deus carnificado, bom Deus encarnado na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Era o bom Deus que estava diante dele dando aquela ordem. E é muito interessante porque o texto diz assim, no versículo 21, fitando nele, ou seja, olhando fixamente para ele, Jesus o amou. Olha que tremendo. Aquela ordem que Jesus deu para aquele homem não foi uma ordem para tentar destruí-lo, não foi uma ordem para tentar destruir todas as suas riquezas, todo o seu status. Não, foi uma ordem amorosa. Jesus sabia que quando ele conseguisse se desapegar dessas coisas por amor ao reino de Deus, Jesus sabia que quando ele conseguisse colocar sua confiança verdadeiramente não em Deus, não no seu status, não nas suas riquezas, não naquilo que ele possuía, mas em Deus, ele teria de fato a vida verdadeira. Porque aquele homem, embora fosse muito rico, ele estava sendo enganado, embora ele fosse muito rico, ele estava insatisfeito na sua alma, havia um vazio na sua alma. E Jesus sabia que esse vazio só poderia ser preenchido pela presença de Deus. Então Jesus disse isso, mas infelizmente, aquele homem, a Bíblia diz no versículo 22, que ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aquele homem saiu triste porque ele pensou, ele ponderou nas suas propriedades e ele pensou: puxa vida, ter que abrir mão de tudo isso para ser salvo, ter que abrir mão de tudo isso para ter a vida eterna, ter que abrir mão de tudo isso para seguir Jesus, não vale a pena. Foi o que o homem pensou, foi o conceito daquele homem. Mas ele iria descobrir que se ele fizesse isso, que ele obedecesse a ordem de Jesus, ele ia de fato encontrar a vida eterna, ele ia de fato experimentar o maior de todos os milagres. Uma lição que nós vamos precisar aprender: o dinheiro não pode ser o nosso servo, o nosso Senhor, perdão. O dinheiro tem que ser sempre o nosso servo. O dinheiro, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Outra coisa que a gente precisa aprender: Deus não proíbe que os cristãos sejam ricos, nem que seja pecado, nem diz que seja pecado que o cristão tenha dinheiro, tenha riqueza. Você pode ser uma pessoa muito próspera, você pode ser uma pessoa de muitas posses, você pode ser uma pessoa com muito dinheiro e ainda assim ter o coração no reino e ser semeador, e ser generoso, e abençoar o reino de Deus, e abençoar a obra missionária, e abençoar pessoas carentes, e abrir orfanatos, abrir creches, ter projetos sociais que abençoam pessoas, abrir igrejas em países terceiro mundo, na África, por exemplo. Você pode ser uma pessoa de muitas posses e ser uma pessoa totalmente desapegada, uma pessoa totalmente generosa, uma pessoa totalmente abençoadora.
Agora, o que você não pode, sendo pobre ou sendo rico, é confiar no dinheiro, é confiar na riqueza, ou fazer do dinheiro, fazer das riquezas o seu Deus, né? O seu ídolo. Então isso é que não pode, porque quando o dinheiro se torna o seu ídolo, se torna o seu Deus, se torna o seu Senhor, você perde o direito de vida eterna, você perde a sua salvação. Então você pode até ter riquezas, mas não deve permitir que as riquezas o tenha, que as riquezas o possua. A Bíblia nos fala de pessoas que foram ricas e que foram do reino, foram pessoas do reino, como Abraão, por exemplo. Abraão era um homem muito rico. Jesus diz que nós o veremos no reino de Deus. Isaac foi rico, José foi rico, Jacó foi rico, e essas pessoas, embora foram ricas, foram pessoas do reino. Davi foi rico e foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Então não é a riqueza em si, não é o dinheiro em si que o exclui do reino, mas o que nos exclui do reino, o que pode nos excluir do reino, é colocar a nossa confiança, a nossa fé no dinheiro. Existem até pessoas que dizem que o seu Deus é o seu dinheiro, né? Então, não coloque a confiança no dinheiro, coloque a confiança no Senhor. Se Deus tem lhe dado recursos, se Deus tem lhe dado dinheiro, se Deus tem lhe prosperado, glória a Deus por isso. Faça do dinheiro a sua ferramenta, use esse dinheiro para abençoar o máximo de pessoas que você puder e seja grato a Deus pelas riquezas ou pelas bênçãos que Ele tem lhe dado, mas entenda que o dinheiro é apenas uma ferramenta que você pode usar esse dinheiro para promover a causa do reino de Deus no mundo. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração, que você seja verdadeiramente próspero com a prosperidade espiritual, que você seja verdadeiramente rico com a riqueza que vem do céu, um tesouro que vem do céu, e que Deus possa continuar abençoando você e a sua família de forma preciosa. Lembre-se que Jesus precisa ser o seu Senhor e não as riquezas. Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado pela palavra que teu Espírito Santo trouxe ao nosso coração neste instante. Oramos para que nós tenhamos clareza do que realmente o Senhor deseja para a nossa vida. Pai, não permita que, ao prosperarmos, coloquemos o nosso coração, a nossa confiança nas riquezas, que a nossa confiança e fé esteja somente no Senhor. E se o Senhor tem dado riquezas e prosperidade para alguns de nós, nos dê a sabedoria devida para usar isto de forma certa, de forma coerente, para promover a causa do reino, para abençoar pessoas no Brasil e fora do Brasil. Nós oramos por isso, para a glória do teu nome. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deixe seu like se você gostou dessa mensagem. Compartilhe essa mensagem para abençoar outras pessoas. Espalhe essa mensagem de amor de Cristo por muitos lugares. Me ajude a compartilhar a palavra de Deus. Seja um canal de bênção. E se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva. Será uma honra todos os dias compartilhar a palavra de Deus com você. Deus te abençoe. Shalom, shalom. Graça e paz.